Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma breve revisão sobre advérbio, gerundismo e locução verbal, que são conteúdos que vocês já trabalharam aí no decorrer do trimestre, tá? É importante que vocês realizem os exercícios propostos. Vamos lá. Aqui eu coloquei um poema, tá? Para a gente trabalhar o conceito de advérbio, Lisboa Aventuras. Depois vocês fazem a leitura desse poema, tá? Muito interessante. Então, primeiramente, o que é o advérbio? Ele é a palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. Opa, professora, como assim circunstância? A minha ação, ela se desenvolve de uma determinada forma, em um determinado lugar, advérbio de lugar, em um determinado tempo, advérbio de tempo, um determinado modo, advérbio de modo. Entenderam? Então, o advérbio, ele vai fazer esse movimento, vai indicar a circunstância em que essas ações ocorrem. Ele vai ajudar o verbo ali. E além das circunstâncias, ele também pode afirmar, pode negar, tá? Então, o advérbio tem todas essas funções. Ele indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal, tá? E quando temos duas ou mais palavras com valor de advérbio, professor, nós chamamos isso de locução adverbial, tá? E os advérbios e as locuções adverbiais são classificadas de acordo com o seu valor semântico, ou seja, de acordo com o sentido que apresentam ou a circunstância que indicam, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui dos advérbios. Advérbio de lugar. Ele aventurou-se em Lisboa. Onde? Em Lisboa. Aqui, ali, acolá, na esquina, em casa, no estádio, no meio da rua. Isso tudo é lugar. Advérbio de lugar. Tempo. Advérbio de tempo. Às 6 da manhã pediu um cafezinho. Ele pediu um café às 6 da manhã. Então aí está indicando o tempo. Pode ser hoje, ontem, amanhã, nunca, jamais, na semana passada, daqui a 2 anos. Tá? Então tudo isso indica tempo. Advérbio de causa, morrendo de frio, quis comprar meias. Então ele estava sentindo o quê? A causa, frio, porque ele estava sentindo frio e ele quis comprar meias, tá? Morrendo de frio. Advérbio de causa. Advérbio de modo, ouvia cuidadosamente o que os portugueses diziam. Ouvia vagarosamente, ouvia atentamente. Tá? Então tudo isso é advérbio de modo, tá? Devagar, rápido, com cuidado, mal, melhor, pior, bem, tá? Então tudo isso é o modo como eu ouvia, o modo como realizava a ação. Advérbio de meio, chegou de trem, chegou de carro, o meio, né? Com que aconteceu a ação. Instrumento, escrevia com giz as respostas dos colegas. Pode ser meio ou instrumento, tá? A gente tem duas, escrevia com o quê? Com giz. Cortava com o quê? Com faca. Escrevia o quê? À mão. Bater com uma flor, tá? Um instrumento. E aqui nós temos também o advérbio de afirmação. Vou sim viajar a Lisboa. E o advérbio de negação. A ave na gaiola não cantava mais. Tá? Então, o que é muito importante aqui, ó? O advérbio, ele também acompanha os nomes. Opa, professora, como assim? Ele pode acompanhar, olha o exemplo, um substantivo, um adjetivo ou um mesmo advérbio. Como assim? Então, embora o papel essencial do advérbio seja modificar os verbos, modificar as ações, ele pode sim, excepcionalmente, acompanhar categorias como o substantivo, o adjetivo e o próprio advérbio. Mas ele faz isso com uma intenção, com um sentido, que é o que? Dar-lhe intensidade. Então lá, ó, ela já é quase uma advogada. Então, quase intensifica isso. Ela é quase uma advogada. Já posso chamá-la praticamente de advogada porque ela é quase uma advogada. Ela está quase lá. Esse quase intensifica o substantivo advogada. O próximo. Eles ficaram muito satisfeitos.
muito satisfeitos. Eles poderiam ter ficado satisfeitos, mas não, eles ficaram muito satisfeitos. Isso intensifica. Então está intensificando o quê? Um adjetivo. Eles ficaram muito satisfeitos, tá? Então, o advérbio de intensidade. Ele ficou tão perto de mim que estremeci. Então, eu tenho perto, que é advérbio, só que ele não ficou perto apenas, ele ficou muito perto, ele ficou tão perto de mim que estremeci, tá? Então, esse tão perto, ele dá aquela ideia de muito próximo, então ele intensifica, tá? Então, advérbio de intensidade, fácil, né, pessoal? Vamos pra frente. Tá, então aqui, ó, coloquei um destaque porque isso aqui é muito importante. Para saber se uma palavra está empregada como adjetivo ou advérbio, sem confusão entre os dois. Lembre que o advérbio não se flexiona em número e gênero. E o adjetivo sim. Então vamos ver. Esta lapiseira está muito cara. Lapiseira e cara. Então esse adjetivo referente ao substantivo que? Lapiseira. Quem que está cara? A lapiseira, tá? Então, ó, o adjetivo, ele está se referindo a quem? Ao substantivo, tá? Então, esta lapiseira está muito cara. Quem está muito cara? A lapiseira. Agora, vamos ver outro exemplo. Estas lapiseiras estão custando muito caro. Olha a diferença. O advérbio de modo referente ao verbo custar. Então, olha ali, ó. Essas lapiseiras estão, o verbo custar, custando muito caro. O que que está custando muito caro? Estas lapiseiras, tá? Então, custando, o custar, né, é o advérbio de modo. Vamos para frente. Então, aqui eu coloquei um exercício para vocês, tá? Muito fácil, vocês vão tirar de letra, tá? 2 exercícios para vocês identificarem o advérbio, como ele se classifica, o que que indica, tá? Mais um aspecto da nossa revisão aqui, pessoal, o gerundismo. Então, o que que a gente tem no gerundismo? Uma preguiça de conjugar corretamente o verbo, tá? E a gente acaba falando de forma errada, escrevendo de forma errada. Olha ali o terceiro quadrinho. Mas pode ficar tranquila, vou estar transmitindo o seu recado ao doutor, ao último quadrinho. Tão logo ele desocupe, vai estar retornando a ligação. Então, vou estar transmitindo e vai estar retornando. Qual que é a forma correta de colocar aqui? Ó? Mas pode ficar tranquila, vou estar transmitindo o seu recado. Mas pode ficar tranquila, vou transmitir o seu recado. Olha o que a pessoa faz todo um contorno, vou estar transmitindo. O gerúndio a gente utiliza quando está realizando a ação, né? Então aqui não junto com o verbo no indicativo, ali vou estar transmitindo, tá? Ele vai estar retornando, ou ele vai retornar, ou como que ele vai estar realizando a ação e vai estar lá no futuro realizando? Não tem como estar realizando no futuro, né? Então fica até engraçado, por isso que eles chamam de o gerundismo como um vício de linguagem, tá? Porque você acaba aí domesticando uma língua, transformando naquela oralidade, naquela coisa usual, que é errado, tá? O certo é a gente conjugar o verbo da forma correta, tá? E aqui eu coloquei um desafio bem legal para vocês. Vocês terão que arrumar essa tirinha. Eu indiquei os quadrinhos ali que eu quero que vocês arrumem. Vocês podem fazer esse exercício no caderno de vocês, tá? Então, eu vou estar lendo, vou estar aprendendo, vou estar me superando, tá? Para estarem limando, tá? Então, vão alterar todos esses gerundismos aí, tá? Conjugar o verbo na forma correta. E aqui o último item da nossa pequena revisão, locução verbal. Muito fácil, professora. Por que que é fácil? Vamos lá. A internet está tirando minha autoridade. Ai, professora, o que que é verbo auxiliar e o que que é verbo principal? Como que eu sei identificar o que que é verbo auxiliar e verbo principal? A internet está tirando minha autoridade. Está, verbo estar, tirando, verbo tirar. Tenho 2 verbos. Opa, já sei que é o quê? Uma locução verbal. Tenho 2 verbos. Tá? Tem um verbo auxiliar e um verbo que é principal.
tá? Como que eu sei quem é principal e quem é auxiliar? O que significa essa frase, essa oração? A internet está tirando minha autoridade. Olha embaixo. Significa que a internet tira minha autoridade. Opa, professora, o estar sumiu. Quem que é o verbo principal? Tirar. Porque é o significado, a essência da oração. A internet tira minha autoridade. Então, o tirar, ele está como verbo principal. E o estar, ele está auxiliando o tirar. Tá? Ele está vindo ali de carona. Só tá ajudando o tirar ali para falar o que está acontecendo realmente com a internet. O que ela está fazendo na vida da pessoa, né? Está tirando a autoridade da pessoa. Entenderam? Fácil identificar. É só vocês olharem a oração, interpretam a oração e ver o que essa oração quer dizer. Qual que é o significado disso que está escrito aqui, tá? Então, quando você extrai o significado, interpreta essa oração, você consegue descobrir qual que é o verbo principal e qual que é o verbo auxiliar, tá? Então, aqui um bisuzinho para vocês, ó. Assim, a expressão que apresenta dois ou mais verbos com valor de 1 é chamada de locução verbal, sendo sempre formada de verbo auxiliar e uma forma nominal, tá? Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar é flexionado. Em tempo, modo e pessoa, o verbo principal fica sempre em uma das formas nominais. Importante saber disso. Tá? Os verbos auxiliares de uso mais frequente são, aqui eu deixei só para vocês se atentarem, tá? Ser, estar, ir, ter e haver, tá? E aqui um exercício muito fácil, tá? 3 questões para vocês identificarem aí se é a questão do gerúndio, se é a locução verbal, onde está localizada a locução verbal, tá? E identificar aí o fato da locução verbal dentro da passagem que está destacada. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só.